Oi, maravilhosas! Hoje eu vou trazer um vídeo, acho que vai ser o vídeo mais longo aqui do canal. Eu acabei de gravar um vídeo e eu resolvi aproveitar e gravar esse vídeo para vocês, porque realmente eu queria muito gravar. Não sei se eu vou ter coragem de postar, que é contando um pouquinho da minha história. Então, senta, pega a pipoca, porque lá vem muita história. Para quem não me conhece, né, meu nome é Cláudia Cristina, mas todo mundo me chama de Cacau ou de Cris. Eu tenho 24 anos, nasci dia 2/7 de 1998 e nasci na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais. Fui nascida e criada lá com a minha mãe. E eu vou contar um pouco da minha história até aqui. É uma história muito longa, uma história muito difícil. Vou contar coisas aqui que nem a minha mãe sabe, coisas que só eu e Deus sabe, coisas que eu passei sozinha e calada. Já começo a me emocionar falar desse assunto, mas eu queria muito falar desse assunto com vocês. Queria muito abrir o meu coração, assim, de verdade, porque muita gente conhece a Cacau, né? Todo mundo, muita gente conhece a Cacau, mas ninguém sabe o que tem por trás da história da Cacau, da história da Cláudia Cristina, né? Ninguém, poucas pessoas conhecem. Então eu queria muito compartilhar isso com vocês. Vou começar contando desde pequena. Eu tive pai e mãe separado, né? Nunca tive muita convivência com meu pai. Só que meu pai, acho que ele sempre foi um príncipe assim na minha cabeça. Eu não tive muita convivência, mas o pouco que eu convivi, é, eu amava muito meu pai. Ele já faleceu, a minha mãe não. Meu pai era alcoólatra, então minha mãe separou dele por causa do álcool. Ele bebia muito e já chegou a esquecer minha irmã no bar. Então, eu venho de uma infância muito turbulenta, em relação a vários aspectos de meus tios mexiam com coisa errada, minha família tem algumas pessoas que escolheram um caminho diferente, então eu cresci com muita violência ao meu redor, muitas mortes. Vi pessoas que eu amava sendo assassinadas, presas. Então, a minha infância foi bem turbulenta mesmo. A minha mãe, ela me batia muito, ela me espancava. Eu amo minha mãe, tenho uma convivência boa com ela, mas infelizmente eu não posso deixar de falar isso aqui, né? Porque minha mãe, ela, eu não sei o motivo, mas cada um oferece aquilo que teve. A minha mãe, ela me batia demais. Ela me espancava mesmo, de me deixar roxa. Ela fala que eu era muito atrevida quando eu era pequena, mas eu acho que eu acabei crescendo uma pessoa agressiva também por causa de tudo que eu vivi. E uma vez, quando eu era pequena, o meu tio faleceu, a minha mãe ficou um pouquinho desnorteada, me deixou na casa de uma pessoa e, e eu sempre fui muito apegada à minha mãe, eu chorava noite e dia. Eu lembro de muita. Ai, gente, desculpa, eu lembro de muita violência assim da minha infância. É muito difícil falar, mas a minha infância foi assim de muita violência, muita perca, tanto que isso me gerou pânico. Eu nunca comentei isso com ninguém, mas eu tenho pânico de morte, tipo assim, de pensar que eu vou morrer ou que alguém vai.
Eu não gosto de falar desse assunto de morte porque isso mexe muito comigo. Eu fico muito apavorada porque eu já perdi pessoas que eu amava demais, perdi meu tio, meus primos, e, e isso mexe muito comigo. Perdi meu avô, o meu pai, ele morreu de cirrose, e a minha infância foi assim, de muita turbulência, muita violência. Só que na minha adolescência não foi diferente. A minha adolescência eu era muito rejeitada pela minha família, por algumas partes, porque eu tinha um gênero muito difícil. Eu respondia a todo mundo, eu era muito atrevida. Minha mãe continuava me batendo muito por causa que eu retrucava tudo que ela falava. E eu sinto que ela batia mais em mim do que nos meus irmãos. Eu sinto que ela me tratava com uma indiferença. Ah, gente, eu tenho uma relação boa com a minha mãe, mas infelizmente isso aconteceu. E com meus 16 anos, eu comecei a namorar. Eu entrei num relacionamento abusivo, completamente abusivo, que eu não podia abraçar o meu irmão, eu não podia sair na rua, eu não podia usar short, eu não podia usar vestido, eu tinha que andar igual uma véia assim de 70 anos, 90 anos, toda tampada, toda coberta, era muito difícil. Esse relacionamento meu durou, foi 2 anos, eu sofri demais e no final de tudo ele acabou me agredindo também. Eu não era uma pessoa fácil, né, gente? Eu era atrevida, eu era respondona. Eu acredito que eu evolui muito, mas esse relacionamento também me machucou demais. Como que eu vou falar? Ele me sufocava demais. E isso me gerou depressão, ansiedade, muitas coisas. E quando eu saí desse relacionamento abusivo, eu fui morar com o meu padrinho, que era uma pessoa que eu considerava como meu padrinho. Mas antes de eu sair desse relacionamento, eu morei na casa dessa pessoa lá. Enfim, a minha mãe, ela me expulsou de casa, digamos assim. Eu tive uma discussão com meu padrasto e meu padrasto falou que minha mãe tinha que escolher ou eu ou ela. E um dia eu cheguei lá, fui para a igreja. Quando eu voltei, minha mãe tinha mudado de casa e eu não sabia aonde minha mãe tinha mudado, aonde ela foi. É, Infelizmente eu tenho que gravar esse vídeo, eu quero compartilhar com vocês. Não é para falar que a minha mãe é uma pessoa ruim, que minha mãe é uma pessoa maravilhosa, uma guerreira. Amo a minha mãe com todas as minhas forças. Hoje eu tenho uma convivência super bem com ela. Minha mãe também é uma pessoa que sofreu muito, muito mesmo. Então eu acredito que cada um oferece o que tem. Talvez era o que ela podia me oferecer naquele momento e tá tudo bem. Fico um pouquinho triste quando eu falo desse assunto, mas faz parte. E minha mãe escolheu ficar com o meu padrasto, viver a vida deles, e eu fui ficar com esse rapaz que eu tinha um relacionamento abusivo e fiquei lá até um certo tempo. Saí da casa dele e fui morar com meus portos padrinhos. Gente, eu acho que essa foi a pior fase da minha vida. É, Foi muito difícil, porque eu não tinha contato com a minha mãe, não tinha muita convivência com a minha mãe, com meus irmãos, com a minha família nenhuma. E, e essa pessoa, ela quis abusar de mim por eu não ter ninguém. Essa pessoa, um dia o gás acabou e essa pessoa falou comigo assim, que só ia comprar gás se eu tivesse relação sexual com ela. E eu fiquei uma semana tomando água com fubá, mexendo assim, água com fubá.
porque eu me recusei a me deitar com essa pessoa, até que eu contei para minha amiga e ela me ajudou a sair de lá. Ela me levou para casa dela, me deu comida e uma ex-patroa da minha mãe me ajudou muito, me deu um emprego na loja e eu comecei a trabalhar como vendedora. E eu consegui sair da casa dessa pessoa, porque ele me deu um prazo, falou que ia mudar e jogar minhas coisas na rua se eu não ficasse com ele, se eu não virasse mulher dele. E foi muito difícil para mim essa fase, só que eu tô contando isso aqui, gente, para vocês verem que Deus, ele é sensacional, ele é inexplicável. E eu comecei a trabalhar nessa loja faltando uma semana, faltando um dia, na verdade, para ele me tirar. Tinha uma semana que eu estava trabalhando na loja, faltando um dia para ele mudar do apartamento e jogar minhas coisas na rua. Apareceu uma mulher na loja perguntando se eu conhecia alguma moça que queria alugar um quarto, que ela morava na cidade vizinha, alugava quarto para as meninas na rua de trás de onde eu trabalhava. E ali eu vi Deus cuidando de mim mais uma vez. Eu peguei e fui morar nesse apartamento, lá alugando um quarto. E desde aí eu sempre morei sozinha. Aí eu já tava com 18 anos. Tava indo fazer 18 anos. E aí eu fui morar sozinha. E foi aonde começou, né? Eu vi a minha vida fluir, minha vida deu uma melhoradinha. Só que o meu pai adoeceu, eu tive que ficar com ele no hospital. Aí eu fiquei com ele. Tem coisas que ninguém sabe. E eu fazia de tudo, assim, tudo que eu podia, sabe? É, comprava fruta, às vezes ele precisava de um desodorante, porque ele era alcoólatra, não tinha as coisas, sabe? E ele precisava é, de alguma coisa lá no hospital e eu fazia de tudo para ele. E eu acabei me endividando muito, porque eu pensava que todo o dinheiro que eu ganhava eu tinha que focar no meu pai que estava naquela situação e esquecia de pagar aluguel, água, luz. Conversei com as pessoas, a dona Geralda, que é a moça que eu fiquei na casa dela, desse apartamento, ela entendeu que ela sempre paguei direitinho o aluguel, mas eu expliquei para ela que eu não poderia pagar porque eu estava cuidando do meu pai. E, e meu pai, ele foi uma vez para o hospital e melhorou, e depois ele precisou ir de novo, aí quando ele foi de novo ele faleceu. Aí meu pai faleceu. E quando meu pai faleceu, eu já tinha, né, o pânico todo da morte. Foi um baque assim muito grande. E foi quando eu realmente voltei a ter contato com a minha mãe de verdade. Eu comecei a conversar com a minha mãe, saber onde ela morava. E, gente, minha vida foi assim. Eu, eu acho que eu sempre me senti muito sozinha. Sempre minha família não tava nem aí. Hoje eles me taxam como a metida, como a riquinha. Não sou rica, não sou metida, só que hoje eu priorizo as pessoas que realmente gostam de mim, realmente estavam comigo lá no momento que eu precisei. Porque eu falo que muitas pessoas sabem meu nome, mas poucas pessoas sabem a minha história. Então, minha vida começou a fluir. Eu comecei a trabalhar, depois eu saí dessa loja. Aí eu comecei a olhar Ravi, que eu fui babar. Depois de babar, eu fui trabalhar num restaurante. E a minha vida foi fluindo. Aí eu comecei a trabalhar num restaurante e o dinheiro não dava. Aí o mesmo dono do restaurante tinha uma pizzaria
E eu comecei a trabalhar, pegar no restaurante, acho que era 8 horas da manhã, saía 5 e pegava 5h30 na pizzaria. Aí eu ficava assim, saía do restaurante, ia pra pizzaria, saía da pizzaria meia-noite, ia pra casa. Minha vida era trabalhar para pagar o meu aluguel, porque eu já tinha saído da casa da Dona Geralda e comecei a morar sozinha num apartamento e eu dividia com uma amiga minha. Gente, eu tinha tanto pânico de, de homem, de, de ter relação, né, que eu não queria me envolver com mais ninguém. Então eu fiquei nessa vida, ia para as festas, às vezes não ia. E eu comecei a viver minha vida começou a fluir. Só que eu me sentia muito sozinha ainda, eu me sentia vazia. E um belo dia eu tava sofrendo muito e eu já tinha contado com a minha mãe e eu resolvi ir embora pro Espírito Santo, sem ninguém. Só tinha uma amiga minha que estava lá e que ela falou que chegar lá já tinha casa alugada. E eu fui pro Espírito Santo, né? Quando eu cheguei lá, a minha amiga não tinha casa alugada, ela foi pra lá também com a cara e a coragem. E eu fui trabalhar, eu fui, né, para procurar emprego, para trabalhar, para mudar de vida, porque eu gosto muito de praia. Chegando no Espírito Santo, no primeiro dia, eu e minha amiga, a gente dormiu num motel, porque não tinha como, não tinha onde a gente dormir, a gente não tinha casa, não tinha nada. E eu lembro que nesse dia a gente pegou um Uber, perguntou ele quanto que ele ganhava, e ele falou quanto que ele ganhava, e a gente pagou ele o valor que ele ganhava no dia, para ele ficar andando com a gente o dia todo. E ele andou com a gente o dia todo. E as pessoas do meu Instagram achavam que eu tava vivendo assim, num paraíso, que eu tava na praia, mas ninguém sabia o que tava por trás daquilo, que eu não tinha nem lugar para dormir. Aí a gente conseguiu alugar um barraquinho. A nossa vida começou a fluir. Depois disso eu achei, não deu certo. Eu fui passar uns dias na casa da minha tia, que morava lá no Espírito Santo. Aí eu arrumei serviço no McDonald's. Trabalhei no McDonald's, foi uma fase muito difícil, porque quando eu fui para o Espírito Santo, a minha depressão atacou. Eu tentei suicídio lá. Eu fiquei muito depressiva. Eu ficava muito depressão mesmo, muita crise de pânico, crise de ansiedade. Passei mal várias vezes lá no McDonald's, eu não estava bem da cabeça. Aí a médica me recomendou voltar para minha cidade, para mim ficar lá. E eu tinha já saído da casa da minha tia, tinha arrumado um apartamento para mim. Gente, a coisa mais linda. Eu tinha colocado tudo do meu jeitinho. Era uma kitnet, um apartamento assim bem pequenininho, mas era meu, sabe? E era meu cantinho. Só que eu me sentia muito sozinha ali, eu não tinha amigos, não tinha ninguém, eu passando por uma fase difícil, era uma pessoa difícil de lidar. E eu fui, peguei um atestado de 15 dias, fui para minha cidade. Gente, eu tô resumindo, bem resumindo assim mesmo a minha história. Fui para minha cidade, fiquei lá. Eu recebi uma proposta de emprego de uma amiga minha para olhar o filho do marido dela, só que é que chegou lá, acabou que não deu certo, tava tudo certo e acabou não dando certo. E mais uma vez eu tomei um tapa na cara, mas foi tudo, tá tudo bem. Aí acabou que eu nem voltei lá para dar baixa na minha carteira, na época que eu trabalhava no Mac. E eu tava na minha cidade e eu resolvi baixar, né, um aplicativo para conhecer pessoas. E eu acabei conhecendo a pessoa que eu tô hoje, que é o meu marido, que é o pai da minha filha que eu tô esperando. Hoje eu tô grávida de 32 semanas. Hoje eu acho que é 23, se eu não me engano, do 2 de 2023. E eu acabei conhecendo ele, vim para Catalão, onde eu moro atualmente hoje, e eu tava passando por uma fase muito difícil, né? É, depressão, ansiedade,
muitas coisas acontecendo assim na minha vida ao mesmo tempo. E ele, quando eu cheguei aqui, ele também estava passando por uma fase muito difícil, que ele é viúvo, a esposa dele tinha falecido, e aconteceu muita coisa. E quando eu achei que o sofrimento tinha acabado na minha vida e que eu ia ser feliz, foi quando eu cheguei, passou pouco tempo eu engravidei dele. Não foi uma gravidez planejada. Aconteceu um dia da gente não se cuidar e eu engravidei e eu sofri muito nessa gravidez. A família dele não me aceitava. Tava todo mundo de luto, né? E eu respeito demais o luto de cada pessoa. E foi assim uma gestação muito difícil. Eu sofri demais porque mais uma vez eu não tinha minha mãe perto de mim, não tinha minha família perto de mim, mais uma vez eu estava sozinho, desamparada, eu só tinha ele aqui comigo. Infelizmente, eu perdi o bebê, a gravidez não vingou, e aí começou tudo de novo, né? A minha depressão, a minha ansiedade, as minhas loucuras, coisas que, tipo assim, que acontecem quando eu tô em crise, o meu nervosismo. Aí eu fui, que ele me apoiou, pedi ajuda, né? Fui pro médico, tomar uns remédios para ver se eu me acalmava. E acabou que passou um ano, eu superei, né? A gente superamos junto, não superamos, mas Jesus nos confortou e resolvemos tentar uma outra gestação e a gente tentou. E agora eu estou gerando a Cecília, que é o amor da minha vida, meu presente de Deus. Depois eu vou contar o testemunho dela também. E o que que eu aprendi com isso, gente? O que que eu queria, o que que eu ganho falando isso aqui, abrindo para vocês? É que em tudo que eu passei, por muitas das vezes eu achar que eu estava sozinha, que eu não tinha ninguém, eu tinha um Deus que estava cuidando de mim e cuidando de tudo. Hoje eu vejo que tudo que eu passei me transformou na mulher que eu sou hoje, me transformou em uma pessoa melhor. Eu sei que a minha família, eu não tenho muito contato com algumas pessoas da minha família, mas eu sei que eles devem olhar para mim e falar: nossa, ela conseguiu, ela venceu, porque de onde eu vim, eu poderia me transformar em uma. Eu poderia virar. Eu poderia virar tudo de ruim, né? Pelo a história de onde eu vim. É, por tudo que eu passei, gente, eu poderia ter me jogado no mundo e ido por um caminho totalmente errado. Eu tive várias oportunidades, só que eu nunca aceitei aquilo na minha vida. Eu sempre olhava e falava assim: eu não aceito isso. Eu sempre falei: eu não aceito que a minha história seja igual à história da minha mãe. Eu não aceito que os meus filhos tenham o mesmo fim que os meus primos. Eu não aceito que o meu relacionamento seja igual ao relacionamento de fulano. Eu não aceito que a minha vida seja assim. Eu sempre falei: eu não aceito ir por esse caminho. Eu não aceito ter uma família infeliz. É, eu não aceito ter uma família desunida. E hoje eu vejo detalhes assim, em... eu vejo Deus hoje em tudo, gente, porque hoje eu tenho uma pessoa que me apoia em tudo. A família dele hoje me aceita e hoje eu considero que sim, eu sou feliz. Ninguém é feliz o tempo todo, mas eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho um Deus, eu tenho uma bebê que vai chegar e vai me apresentar o maior amor do mundo que eu já sinto por ela. Então, valeu a pena passar por tudo que eu passei? Sim, valeu a pena. Isso me fez ser uma pessoa melhor e eu tô me tornando uma pessoa melhor a cada dia.
uma pessoa menos arrogante, uma pessoa menos prepotente. E eu não sou 100% perfeita, tenho os meus defeitos, mas isso me tornou uma pessoa melhor para mim chegar aqui onde eu tô hoje. E de tudo que eu já vivi, eu me sinto uma guerreira. Eu achei que eu ia chorar mais, chorei até menos, porque realmente eu acho que eu tô curada. Fica a cicatriz, né? Que é pra gente nunca esquecer de onde a gente veio. Mas eu sou muito grata. Às vezes minha mãe me espancava, mas eu sou grata por todos os tapas que ela me deu. É, não sou contra a violência, bater em uma criança e tal, mas era o que tinha ali, né? Então não tinha como eu escolher muito. É, sou grata por todas as pessoas que me rejeitaram, que falaram de mim, que me humilhava. E hoje eu olho assim para aquelas pessoas lá atrás e eu olho aonde eu estou e eu falo, valeu a pena, Jesus? Valeu a pena cada tribulação? Valeu a pena cada lágrima derramada, cada choro? Cada cicatriz, eu tenho uma tatuagem aqui que fala que sou feita de cicatriz e gratidão. Realmente, eu sou feita de cicatriz e gratidão. Eu me vejo como uma fênix que renasceu das cinzas. Eu realmente me tornei tudo que eles não acreditavam que eu ia me tornar. Então, eu sou muito grata, essa é um pouco da minha história. Eu quero falar para você que independente do que você esteja passando, do que você esteja sofrendo, creia que você tem um Deus que está cuidando de tudo e tem o tempo certo e a hora certa para Deus te honrar. Às vezes não pergunta a Deus o porquê que você está passando por isso ou por que você passou pelo aquilo, e sim o para quê. O para quê que você passou aquilo. Que lá na frente você vai ver o para quê daquilo. E é isso, eu sou muito grata. Depois eu vou contar o testemunho da minha filha para vocês, da bebê Cecília. Eu vou pensar se eu vou postar esse vídeo, mas eu acredito que eu poste sim. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. E não é só porque você veio de uma família humilde, que você veio de uma favela, que você não é capaz de chegar em lugares imagináveis. Você é sim. Deus abre porta onde tem parede, tá? Então, se você acha que é impossível, o impossível para você é possível para Deus. Se você acredita, se você crê e você tem força de vontade, você pode sim se tornar uma pessoa melhor, pode sim se tornar uma pessoa sensacional, uma pessoa que as pessoas olhem e vai falar assim: eu vejo o trabalhar de Deus na vida dele, eu vejo o trabalhar de Deus na vida dela, porque realmente ela venceu. Então, creia que tudo na vida passa, não há sofrimento que dure para sempre e não há felicidade também que dure para sempre. Nós somos seres humanos, tem dias bons e dias ruins, mas creia que Deus ele irá te honrar, assim como ele me honrou, viu? Que Deus abençoe vocês. Deixa um like aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, tá? Tchau!